Vamos ler também o segundo tópico agora. Livres da escravidão, por quê? Item 1. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, você foi livre da escravidão. João capítulo 1, Evangelho de João. Hoje eu estou utilizando duas versões de leitura bíblica. A versão atualizada e a nova versão internacional, que também é uma excelente versão da palavra de Deus. João capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Na versão atualizada está escrito era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então aqui nos fala que no princípio o Senhor já existia. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Veja bem, o próprio Filho de Deus se ofereceu para morrer em nosso lugar. O verbo. Alguns comentaristas falam a palavra de Deus em ação. Ele se fez carne. Na verdade, que coisa maravilhosa. O Deus que fez todas as galáxias, todo o universo, ele se fez carne e habitou entre nós, para a glorificação do seu nome e pelo grande amor que ele tinha e tem por toda a humanidade. Então nós somos livres da escravidão, item 1, porque Deus se fez homem em Jesus Cristo. O segundo item é: Jesus viveu uma vida completamente sem pecado. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele quem foi? Jesus. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outra tradução diz, ele foi tentado em todas as áreas da sua vida. Você já foi tentado em várias áreas da sua vida? Jesus foi tentado em todas que você foi tentado. E se ele conseguiu, ele nos deu um modelo, dizendo que nós também podemos conseguir em nome de Jesus. Então, Jesus viveu uma vida completamente sem pecado, mas tomou sobre si todos os nossos pecados e foi punido em nosso lugar. Pensa só nisso. Você está vivo hoje pela misericórdia de Deus e você está vivo porque alguém foi punido no seu lugar. Quem deveria sofrer era você, quem deveria morrer era você, e alguém se ofereceu em seu lugar para que hoje você tivesse vida de Deus dentro de você. Olha que maravilha. Vamos abrir em 1 Pedro 2, versículo 24. Não repare a tradução, mas eu vou ler na nova versão internacional. 1 Pedro 2. Pedro, capítulo 2, lá do final da Bíblia, versículo 24. Diz assim, 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados
e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Olha que maravilha. Ele levou em seu corpo todos os nossos pecados, a fim de que nós morrêssemos para os pecados. Por que será que o pecado não tem mais poder sobre nós? Porque ele, o próprio Jesus, levou os nossos pecados. Então, quando você for tentado por algum motivo, lembre-se de uma coisa: esse pecado não tem mais poder sobre você, se você realmente entregou sua vida a Jesus. Esse pecado não tem mais poder, porque ele foi levado sobre a cruz de Cristo. O comentarista da Bíblia King James faz o seguinte comentário em relação a esse versículo: estamos posicionalmente mortos para o poder do pecado, a fim de termos liberdade para viver novas vidas e nos apresentarmos a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro, como instrumentos de justiça numa sociedade corrupta. Eu achei tão bonito que eu vou repetir. Estamos posicionalmente mortos para o poder do pecado, a fim de termos liberdade para viver novas vidas e nos apresentarmos a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro, como instrumentos de justiça numa sociedade corrupta. Então, quando Jesus levou os nossos pecados, foi o pacote completo. Ele levou os nossos pecados, mas nos deu o poder para viver uma vida nova e uma vida santa diante de uma sociedade corrupta. É isso que o Senhor fez com nós. Estamos livres da escravidão para isso, para viver uma vida completamente sem pecado, né?